Sejam muito bem-vindos ao canal O Outro Lado. Hoje eu trago um vídeo diferente para vocês, esse que pode ser o primeiro de uma nova série aqui do canal. Vocês que são inscritos sabem que eu tenho aqui um quadro de contos de terror, onde eu narro para vocês, onde eu leio histórias de terror e suspense nos vídeos extras que saem de vez em quando na quarta-feira. Esse quadro vai funcionar mais ou menos da mesma forma, só que ao invés de trazer um conto escrito, eu vou trazer um conto de quadrinho. Eu amo muito histórias em quadrinhos, e mesmo que você que está ouvindo aí não seja um fã, eu tenho certeza que tem muitas histórias de terror, de suspense, tanto brasileiras quanto internacionais, que vocês vão adorar conhecer um pouco mais. E esse é o intuito desse quadro. Eu faço ele inspirado no canal Nerd All Stars, um canal que eu gosto muito, e resolvi adaptar para a nossa versão aqui de histórias de terror e tudo mais. Caso vocês gostem do vídeo, eu posso continuar trazendo essa série futuramente, tá show? E para o episódio de hoje eu trago um conto chamado A Mão Descarnada, lançado em 1981. Esse que é um conto adaptado para o formato de quadrinho do Guy de Maupassant e tem a arte de Rodolfo Zala e J. Laerte. Espero que vocês gostem do conteúdo. A história começa com uma caveira usando um manto sobre a cabeça, assim como a imagem da morte. Ela diz que apesar de todo o avanço tecnológico que a humanidade possui, existem coisas que ninguém consegue explicar. Coisas que são conhecidas como sobrenaturais. E para aqueles que não acreditam, melhor ter cuidado, pois muitos que riram dessa história antes provaram o sabor da morte. Na França, conhecemos três amigos, Pierre, Jean e Louis, inseparáveis companheiros. Pierre possui uma caixa nas mãos, incitando a curiosidade dos amigos, faz suspense para revelar o seu conteúdo. Depois de alguns palpites sarcásticos dos homens, ele então revela o que tem. E dentro da caixa tem uma mão. A mão de um defunto. Jean e Louis ficam desconfortáveis com aquilo e Pierre explica que aquela mão pertencia a um homem chamado Henry Matson, que viveu 200 anos antes. Matson vivia em uma cabana com sua jovem esposa, quando certa vez enlouqueceu e passou a ver todas as pessoas como inimigos. Dizia que precisava acabar com todos eles, e então ele passou a ver a sua esposa da mesma forma. Com um machado em mãos, ele acertou a cabeça da mulher, lhe tirando a vida. Vizinhos, ouvindo a gritaria, correram para pegá-lo, pretendiam impedi-lo e fazer pagar por aquele crime hediondo. Armados com rifles, machados e tochas, vários homens o perseguiram durante toda a noite. Quando finalmente o encontraram, um homem portando um machado acertou um golpe em Henry, arrancando-lhe a mão. Sangrando e sentindo muita dor, Henry Matson jurou vingança, e quando os policiais finalmente chegaram, ele já estava morto. Porém, antes das autoridades recolherem o corpo, um homem discretamente pegou a sua mão e a guardou, dizendo que a conservaria para usar de exemplo para os assassinos da região. Pierre contou que havia comprado a mão em uma loja de antiguidades e, mesmo com claro medo de seus amigos, o homem não demonstrava temer nada e até mesmo brincava com a mão do defunto. Depois de beber um pouco mais, o homem se pôs para casa. Enquanto caminhava, ele pensava no que seu amigo Louis havia lhe dito. Louis pediu para que o amigo se desfazesse daquela coisa. No entanto, Pierre ria enquanto dizia que penduraria o objeto na porta para assustar os seus credores. Se perguntando que mal uma simples mão poderia fazer, ele chegou em casa e logo adormeceu. Na madrugada, ele acordou com uma voz que chamava o seu nome. Ao despertar, Pierre viu algo que não esperava. A mão flutuava no ar e não demorou muito para que um vulto na escuridão se revelasse. Era Henry Matson,
que dizia ter vindo buscar a sua mão de volta, para que assim pudesse descansar em seu túmulo. Porém, antes de ir embora, Henry mataria Pierre pela zombaria que havia feito mais cedo no bar. Então, Pierre crava suas próprias mãos em sua garganta com uma força visceral e, perturbado, cai morto ao chão. No dia seguinte, pela manhã, seus amigos Louis e Jean vão até a sua casa e encontram policiais na porta. Então, um deles lhe conta o ocorrido. Os dois não conseguem entender como Pierre teria sido estrangulado, uma vez que a própria polícia contou que o quarto estava trancado por dentro. Louis então repara que a caixa da noite passada estava ali. No entanto, o seu interior estava vazio. A mão havia desaparecido. A caveira que nos apresenta a história retorna nos dizendo que ninguém jamais poderia responder aquela pergunta. O que teria acontecido com Pierre de fato, jamais saberiam, uma vez que a morte nunca revela os seus truques. E é dessa forma que a história termina. Gostou do conto? Espero que sim. Se curtiu o quadro e quer mais, deixa aqui embaixo. Eu vou estar sempre trazendo histórias que talvez você nunca tenha ouvido falar, apresentando para você também todo um mundo novo dos quadrinhos nacionais e internacionais focados no terror. Tem muita coisa legal e se você tiver uma sugestão, pode deixar aqui também, tá show? Não esquece do like que ajuda muito. Nos vemos de novo no sábado e nas quarta-feiras, às vezes também tem vídeo extra. Valeu, João aqui do outro lado. E muito cuidado, hein? Se você encontrar uma mão por aí, é melhor deixar lá. Nunca se sabe se o dono tem intenção de voltar para buscá-la.